Abra, por favor, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Se você é esse povo, se assente e dê glória a Deus. Irmãos, eu fiquei assustado agora. Vocês demoraram a sentar e eu não escutei todas as vozes. Imagina meu pânico agora. Mas pelo menos, caso... Estou brincando, não sei se é que eu estou brincando. Mas caso seja verdade, pelo menos você está sendo sincero. E é um caminho para que você seja esse povo. E essa é a ideia. Esse é o intuito de nós estarmos revendo, para os irmãos mais novos, é a primeira vez, de estarmos vendo sobre esses ensinamentos, sobre esses princípios. Porque são princípios bíblicos que definem uma igreja bíblica e cristã. Por consequência, é o que define o nosso ministério, tá? E aí, nós já passamos por ensinar a Bíblia pela própria Bíblia. Esse é o nosso material de estudo, Bíblia. Então, somente. Algo que nós não compreendemos, às vezes, numa leitura, quando nós lemos no outro texto, aquilo para nós ganha uma maior vivacidade. Eu estava meditando na palavra ontem com a Bia, e aí com ela eu tenho lido o Novo Testamento, e tenho lido o Antigo sozinho. E lendo com ela, ontem foi João 19, se eu não me engano, falando da crucificação do Senhor. E aí algumas coisas do vinagre, de que repartiram as vestes, eu pude mostrar, ela foi me perguntando por que era aquilo, eu pude mostrar para ela que lá em Salmos já estava dito que aquilo aconteceria, e aconteceu por isso. Porque a própria Bíblia, ela vai explicando a Bíblia. Então, é assim que a gente precisa trilhar. Na segunda, nós vimos que interpretar o Antigo Testamento, devemos interpretar o Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo. Quantas vezes aqui nós meditamos no Antigo Testamento, mas eu me lembro de a penúltima pregação, se eu não me engano, do pastor Marconi foi com base no Antigo Testamento, com base em Josué, se eu não me engano, foi esse, pastor, né? A atitude que devemos ter na nossa caminhada de fé. E aí o pastor Marconi pregou com base no Antigo Testamento, mas aplicado à realidade da nova aliança. O que isso aplica na nossa caminhada cristã? Então é assim que nós fazemos. Depois, que não separamos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Tem gente que se assusta. O Brasil é um país cristão. Não é. Eu já chego com o pé na porta. O Brasil não é um país cristão. Por quê? Católico não é cristão. Então, a maioria que se diz católico não é cristão. E os que são evangélicos, a maioria de nós não seguimos os ensinos de Cristo. Dizemos que somos de Jesus, mas não vivemos como servos de Deus. Então, não, o Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país de maioria que se denomina cristã, mas de que não vive a palavra de Deus. É por isso que a nossa sociedade é assim. É por isso que a nossa família é do jeito que é, a nossa casa é do jeito que é. É por isso que o nosso trabalho, por quê? Porque nós, que dizemos que pertencemos a Cristo, separamos Jesus de seus ensinamentos. Isso aqui foi aquela lição que o Senhor pegou pesado conosco, né? nos feriu. Depois nós vimos que aplicamos os ensinamentos de Jesus Cristo segundo a doutrina dos apóstolos. Aí eu dei aquele exemplo
Mateus 23, Jesus está mandando a gente, está mandando ali as pessoas a seguirem tudo que a lei mandava, tudo que a lei manda. Só que, por exemplo, devemos praticar tudo aquilo que a lei manda? Nós vimos que, interpretando segundo a doutrina dos apóstolos, em Atos 15, que existiam apenas 4 itens ali em Atos 15 que nós deveríamos viver. Da aplicação desses 4 primeiros princípios, resultam os seguintes ensinamentos essenciais: que a graça de Deus concede salvação a todos os homens, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a graça de Deus é a oportunidade que nós temos de nos rendermos ao Senhor. Nos concede salvação a todos. Só que existem aqueles que podem resistir. Aí eu falei, olha, Deus nos amou em Cristo, mas tem gente que resiste ao amor de Deus. Jesus fez o convite, vinde a mim, mas há quem não vai a Ele para encontrar vida. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles homens que estavam martirizando Estevão falou, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então é possível nós rejeitarmos a graça de Deus que é concedida a nós. Depois nós vimos que a fé bíblica não se limita apenas a uma crença, mas também é caracterizada por confiança e comprometimento. Foi aquele dia que o pastor Júlio estava aqui trazendo a lição e estava aquele clima que pesou o nosso coração, sabe? Aquele temor, os irmãos devem se lembrar, falando sobre a fé. Por último, nós vimos que o arrependimento de pecados é a primeira evidência da fé genuína e todos os dias nós devemos nos arrepender. Eu lembro que isso nossa pastora Cláudia comentou no final, né, que todos os dias nós devemos nos arrepender, e o evangelista Cleiton comentou algo interessante, de que há aquele que diz que hoje está em Cristo, mas que não se arrepende do que praticava no passado, apresentando algumas justificativas. Então isso não é arrependimento, ok? E hoje, com base, a partir desse texto aqui, nós vamos ver que a graça de Deus nos instrui a andarmos em justiça e em santidade. A graça de Deus nos instrui a andarmos em justiça e em santidade. E dentro disso, leia aqui o texto que o pastor Alan escreveu a respeito desse princípio e revisou esse conteúdo recentemente. A graça não é uma permissão para pecarmos. Vamos ver um texto sobre isso. E a salvação não é um fim em si mesmo. Também veremos um texto sobre isso. O grande amor de Deus por nós, comprovado na cruz do Calvário, tem por finalidade nos constranger a andarmos no exemplo de justiça e santidade que o seu Filho unigênito nos deixou. Vamos ver sobre isso aqui. Jesus morreu a nossa morte para que sejamos cheios do Espírito Santo e, guiados por Ele, possamos viver a sua vida, orando como Ele nos deu exemplo, amando o nosso próximo assim como Ele nos amou, nos abstendo de todo pecado, por amarmos o Senhor e em seu nome e poder cumprirmos a missão que Ele nos designou. Então, é isso que nós vamos começar a ver aqui. Porque o texto diz, versículo 11, acompanhe comigo, por favor, mais uma vez. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O fato da graça ter se manifestado a todos os homens significa algumas coisas importantes, muitas coisas, mas 3 delas que eu quero ver com você. Primeiro, Romanos no capítulo 5. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos. Versículo 15 a 21, diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa,
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a graça de Deus, ela está abundantemente disponível. Você pensa no pior pecador, né? E eu, para pensar no pior pecador, penso em mim mesmo. Agora, pensa que nessa pior pessoa que pecou gravemente contra o Senhor, pensa que essa pessoa teve a graça de Deus concedida a ele, mediante a fé. Pensa numa pessoa que fez as piores coisas do mundo, agora não pensa além de você, pensa também em algumas figuras ao longo da história. Pensa que a graça de Deus se manifestou dando oportunidade a que inclusive essa pessoa seja salva caso ela creia em Jesus. Então, ela está disponível abundantemente. E não importa a gravidade do pecado que nós ou qualquer pessoa tenha cometido, tirando o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, excetuando-se ele, se a pessoa se arrepender crendo em Jesus, essa pessoa é perdoada. E a graça de Deus é manifesta sobre essa vida. Mas não é por causa disso que a graça de Deus é pretexto para o pecado. E aí, Romanos capítulo 6, na sequência dos versos 1 a 11. Pastor Sandro pregando quarta-feira sobre Ruth, introduzindo aqui a exposição do livro de Ruth, se o Senhor permitir, nas próximas mais de 10 vezes que ele estiver aqui, ele disse que vai estar continuando esse estudo de Ruth. Ele falava algo interessante a respeito disso. É de que toda a mensagem foi muito interessante, muito importante, mas algo em relação a isso, a graça, que nós achamos que por nós estarmos na graça, que Deus é um Deus diferente. E não é. Não é, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que exercia juízo, no que nós lemos no Antigo Testamento, é o mesmo Deus da graça. Não mudou. Deus não mudou. Então, nós não podemos usar a desculpa de que estamos na graça. É assim mesmo. Deus conhece o meu coração. Eu vou falar de mim, tá? De mim. Estou falando de mim. Das vezes que eu falei isso para Deus, e eu já falei muitas vezes, estou falando de mim. Foi sem vergonhice da minha parte. Estou falando de mim. Eu, quando fiz isso com Deus, falei: Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu sou pó. Senhor, o Senhor sabe que o pecado é tão bom. Eu era sem vergonha. Eu. Então, nós não podemos usar a desculpa de que estamos na graça de Deus para a prática do pecado. Nós estamos tentando a Deus, irmãos. Isso é tentar a Deus. Lembra de Ananias e Safira? Estava na graça. Jesus já estava na glória. O Espírito Santo já tinha sido derramado. A igreja estava crescendo, se edificando.
e Deus exerceu juízo na igreja. Às vezes, nós, por exemplo, você já deve ter assistido vídeos de pessoas que estavam pregando ou louvando no culto e de repente essa pessoa morre ali na hora do culto, e todo mundo fica maravilhado, morreu fazendo a obra de Deus. Eu também, irmãos, às vezes eu até choro. Meu Deus, eu quero morrer assim, Senhor, fazendo a tua obra. Às vezes eu vejo pessoa pregando na rua, já vi pessoa, morre. Meu Deus, eu quero morrer assim. Deus é que sabe e conhece o coração de cada um. Será que todas as vezes que alguém morre fazendo a obra de Deus, ali no ato da prática da obra de Deus, é alguém que Deus está recolhendo para si ou alguém que Deus está exercendo o juízo e mandando para o inferno? Eu não sei. Cada um sabe de si. E o Senhor sabe muito mais sobre nós. Então nós achamos que por estarmos na graça de Deus, que então eu vou à vontade para pecar. Não está não. Negativo. Romanos 6, versículo 1 a 11. Sequência do que acabamos de ler. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então tem gente que vive assim, vou ficar no pecado porque a graça vai abundar aqui, vai ser abundante, muita graça derramada sobre a minha vida. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Prestou atenção? Não vivemos no pecado, mas andamos em novidade de vida. Seguindo o texto. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho, a nossa natureza antiga, caída, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós estamos mortos para o pecado, se nós estamos mortos com Cristo, e o batismo evidenciou isso, e o batismo é a simbologia do que está acontecendo internamente, é a simbologia externa do que acontece internamente, deveria ser assim, ao menos. Se isso acontece conosco, irmãos, da mesma forma como Jesus está vivo para Deus, você e eu precisamos também estarmos vivos para Deus em novidade de vida. Então, estarmos na graça de Deus não é pecado para nós pecarmos, você não pode se acostumar com o pecado. Eu não posso me acostumar com o pecado, irmãos. Jesus morreu para o perdão dos nossos. Gente, Jesus, a gente lendo o Novo Testamento, você vê lá, João, Jesus foi zombado, esbofeteado. Na nossa linguagem popular aqui, me perdoe a linguagem feia, Jesus foi esculachado por aquela sociedade. Jesus foi açoitado, arrancaram o couro de Jesus, dilaceraram o Senhor. Jesus foi crucificado naquela cruz, irmãos. Jesus derramou seu precioso sangue. Jesus foi humilhado. Jesus derramou todo o seu sangue a ponto de quando os soldados... Obrigado, pastorzão, obrigado, meu amado. Jesus furou
furaram o lado do Senhor, saiu água. Por quê? Porque acabou o sangue de Jesus. E Jesus morreu por causa do meu e do teu pecado. Como você e eu, queridos, podemos, por estar na graça de Deus, tá tudo bem, Deus me perdoa. Se você morrer na prática do pecado, para onde vai a sua alma? Para onde vai a minha alma? Se nós afrontamos a Deus, não nos importando em permanecer no pecado, queridos, nós estamos perdidos, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Uma coisa é: Senhor, eu sei que eu estou te afrontando, eu sei que eu estou pecando, a tua palavra me mostra isso, o teu espírito me constrange, mas eu não consigo. Por amor a ti, Senhor, me ajuda. E todos os dias você dobra os seus joelhos em arrependimento, confessa ao Senhor e pede para o Espírito Santo te ajudar a abandonar. Isso é uma coisa, isso é postura de quem está convertido ao Senhor. Outra coisa é você não se importar, é você fazer vista grossa, é você achar porque está na graça, está tudo bem. Não está não, queridos. E é por isso que você se assustou, possivelmente, com o resultado das urnas no domingo, resultado nacional. Pela maldade do coração do homem, e aí, seja como alguns suspeitam, de algo meio não correto ali na computação, ou seja, porque de fato muitos votaram em quem votaram. Porque muitos que se dizem de Cristo se acostumam com o pecado. É simples assim. A maioria nos dizemos de Cristo, mas a maioria se acostuma com o pecado. Olha para a nossa vida, irmãos. Olha para aquele que dirige sem habilitação, por exemplo, e guarda um dinheirinho lá junto com o documento do carro para poder molhar a mão do guarda. Olha por quem faz um puxadinho lá para a sua energia elétrica. Olha por quem, quando recebe o troco a mais, sabe que recebeu a mais porque conferiu, não volta para devolver. E aí, o que a gente faz? Que fura fila. É o retrato da nossa sociedade corrompida. A nossa sociedade está precisando de Jesus, irmãos. A começar por nós, pela nossa casa. Eu, influenciando minha família, influenciando vizinhos, onde eu moro, onde eu convivo, trabalho, cada um de nós. É isso. Nós precisamos de Jesus urgentemente. E porque nós, que nos dizemos de Cristo, não nos acostumamos com o pecado, acontece isso que a gente vê aí. Poxa, mas como pode? Lembra de 2020? Aquele risco que nós tínhamos de termos determinado prefeito aqui em São Gonçalo? Isso é recente, irmãos. Tem só 2 anos, mas parece que tem muito tempo. O perigo real que nós corremos. Por que nós corremos esse perigo numa cidade que diziam as estatísticas, tem a maior quantidade de evangélicos do Brasil? Não era para ser, mas por que é? É exatamente por isso aqui. Então, a graça de Deus se manifestou, está disponível abundantemente, mas ela não é pretexto para o pecado. Pelo contrário, Efésios capítulo 2. Efésios 2. Nós vamos ver que a graça não é um fim em si mesma. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie,
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, tem um propósito, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós precisamos andar nessas boas obras que um discípulo de Cristo deve andar. Precisa ser assim. Versículo 12 de Tito 2. Nós vimos que a graça de Deus, ela nos ensina a viver em santidade e justiça. Olha o que o texto diz. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século. Uma pausa aqui. Vivamos apenas quando Jesus voltar? É o que está escrito aí? Não. Vivamos na glória? Não. É agora, aqui. É nessa vida que nós temos que viver. De forma sóbria e justa e piamente. Ou seja, andando em santidade e praticando a justiça. O que é o andar em santidade? É nós nos abstermos do pecado por amor ao Senhor. E o que é praticar a justiça? É fazer ao semelhante aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. É a prática do amor ao próximo. Que vai muito além daquilo que os judeus estavam acostumados, segundo a lei trazia. Jesus, ele aprofundou a questão. Jesus, ele aprofundou. Então, nós devemos, neste século presente, nesta era, nesse tempo que nós estamos aqui, da vida na terra, nós precisamos andar em santidade e praticar a justiça. Nós fomos criados em Cristo Jesus para isso, para essas boas obras. Quem não procura andar em santidade e nem em praticar a justiça, precisa se perguntar, eu estou em Cristo? Porque a graça de Deus, ela não apenas nos concede salvação, mas a graça de Deus, ela nos ensina. O versículo 11 fala da graça salvadora. Ok, mas no versículo 12 fala da graça ensinadora. Além, a graça vai além. E Jesus é o modelo, irmãos. Mateus 11. Espírito Santo, dá aquela ajuda que eu preciso, Senhor. Mateus 11, olha o que o texto diz. Jesus é o exemplo. Talvez você nunca tenha prestado atenção no que Jesus está dizendo aqui. Mateus está dizendo muitas coisas. Mateus 11, 28 a 30, mas eu quero me ater a duas delas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, é algo que é aprendido, que ele nos ensina. E o que ele nos ensina? Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Presta atenção, o que Jesus está mandando a gente aprender dele? Aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mansidão se refere ao trato com quem? Com quem que normalmente nós perdemos as... Existe essa expressão hoje em dia? Perder as estribeiras? Não existe, né? Perder as estribeiras. Nosso linguajar crentez, sair da graça. Você está me tirando da graça, fulano! Né? E você fala já nervoso assim. Com quem que normalmente nós deixamos de ser mansos? Normalmente não. Com quem nós deixamos de ser mansos? Com o próximo. Então Jesus está falando aqui de ser manso, está falando do relacionamento com o próximo. E depois ele fala, humilde de coração. A humildade ou a falta da humildade, o orgulho, é algo que está, às vezes pode ser externalizado. Mas alguém pode ser orgulhoso sem demonstrar isso para as pessoas, mas no seu coração ser orgulhoso e Deus saber? Sim. Então Jesus está falando, aprenda comigo a praticar a justiça e a andar em santidade. É isso que ele está falando. A ser manso no relacionamento com o próximo e ser humilde de coração no meu relacionamento com o Pai. É isso que Jesus está falando. Ele é o modelo.
Jesus é o modelo que nós devemos nos espelhar. Só que além dele ser um modelo, ele nos mandou fazer isso, irmãos. João 13, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13. Diz assim: um novo mandamento vos dou. Aliás, depois eu vou ler João 15 também, que é interessante. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Como é que Jesus ele nos amou? Ele nos amou sacrificialmente, santificando a si mesmo. Foi assim que ele nos amou. João 17, na chamada oração sacerdotal, Jesus fala isso, que ele se santificou por nossa causa. Então você e eu devemos amar o nosso semelhante, nos santificando por amor a Deus, amando, praticando a justiça ao nosso semelhante. Mas João 15 fez parte aí da nossa meditação por esses dias. Se você leu esses dias, você vai se lembrar, mas eu quero ler com você também. Vamos ler até o versículo 12. Diz assim, a partir do 1. João 15, 1 a 12. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Quando Jesus fala de ser videira verdadeira, é porque outros textos no Antigo Testamento já chamavam Israel de videira. Então, na verdade, Israel era uma falsa videira e Jesus era a verdadeira, que ligava ao Pai. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ser limpo pela palavra aponta para quê? Aponta para uma vida em santidade. Ok? Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No mesmo texto, Jesus está falando de sermos santificados, limpos pela palavra, e com a ordem de nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Jesus é um modelo, nos ensinou e nos ordenou isso. Só que é algo que deve ser praticado pelos discípulos, irmãos. Efésios 4, 20 a 24. É algo que deve ser praticado por nós, discípulos de Cristo. Efésios 4, 20 a 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Ou seja, se é que você tem ouvido, se é
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É assim que nós devemos andar. Só que isso deve ser feito diante de uma geração corrompida. Filipenses 2, de 12 a 16. Filipenses 2, de 12 a 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Eu prefiro a tradução luzeiros, no mundo, retendo a graça da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Tem gente que olha aqui, é isso, eu tenho que ser um astro no mundo, né? Tem gente que infelizmente pensa isso, e não, resplandecendo a luz de Cristo em nós. Então, e devemos fazer isso em meio a essa geração corrompida e perversa. Quando o texto fala no versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações, eu murmuro contra quem? Contra Deus. Então, estou pecando a Deus. E quando fala nem contendas, eu tenho contenda com quem? Com o próximo. Está falando a mesma coisa. Andar em santidade e praticar a justiça. Aonde? No meio da igreja? No meio dos irmãos reunidos? Não. No meio da geração perversa e corrompida. É lá fora. Aqui também, tá, irmão? Não adianta ser crente lá fora e aqui não, pelo amor de Deus. Que às vezes nós temos uma postura ilibada lá fora, e no meio dos nossos, agora eu estou no meio da família, eu posso viver à vontade. Tem gente, com todo mundo, é servo de Deus. Quando entra em casa, aí, não, estou no meio da minha família, eu posso ser quem eu quiser. Ou estou no meio da minha família de fé, eu posso ser quem eu quiser. Também não inverta não, por favor, tá? Mas em qualquer lugar, sozinho você tem que ser servo de Deus, pronto. Então, é no meio dessa geração difícil que nós vivemos que nós precisamos dar bom testemunho, irmãos. É no meio dessa geração, para que no meio dessa geração as pessoas olhem para nós e vejam o que é ser um discípulo de Cristo. Mas porque a sociedade olha para nós e olha para muitos que dão um péssimo exemplo, como em algumas circunstâncias eu já dei péssimo exemplo, falo isso rotineiramente com vocês, as pessoas, crente assim? Não quero Jesus não. Entendeu? A culpa é nossa. Nós precisamos andar em santidade e justiça no meio dessa sociedade. Um outro texto, 1 Tessalonicenses 3, nós fazemos isso diante dessa geração na expectativa pelo retorno de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Aquela carta que nós moramos quase 2 anos. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos.
um amor que cresce e uma prática, uma vida em santidade irrepreensível diante de Deus, quando? Nesse momento, enquanto nós estamos na expectativa do retorno do Senhor. É assim que nós devemos viver. É isso que a graça ensinadora... eu não pude pegar aqui todos os textos que eu gostaria para nós ganharmos tempo, mas a graça nos ensina isso. Ela nos ensina a santidade e justiça, porque Jesus é o modelo, porque Jesus nos ordenou isso, porque isso deve ser praticado por aquele que é uma nova criatura, um discípulo de Cristo. Isso deve ser feito diante de uma geração corrompida, e isso deve ser vivido na expectativa pelo retorno do Senhor. Só que aí, irmãos, olha que maravilhoso, porque todos esses textos que eu li com você, nós não fazemos isso por nós mesmos. Quando nós lemos Mateus 11, 28 a 30, o que Jesus falou? Vinde a mim, e disse, aprendei de mim. Com quem que nós aprendemos a andar em justiça, em santidade e praticar justiça? Com Jesus. É indo a Jesus. Não é por nós mesmos. Depois, João 15, por exemplo, quando Jesus fala... Eu anotei aqui João 13, mas depois eu li com os irmãos João 15. João 15, por exemplo, quando Jesus ele fala o seguinte: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, e vocês precisam amar uns aos outros como eu amei, porque esse é o mandamento. Só que quando Jesus ele diz isso, o que ele fala no meio ali? Que sem ele, nada nós podemos fazer. Então, como nós conseguimos praticar a justiça e andarmos em santidade? Estando ligados à videira verdadeira que é Jesus. A força, a capacidade não está em nós. O outro texto que nós lemos é Efésios 4, de 20 a 24, falando que deve ser praticado pelos discípulos. O texto é claro em dizer que Deus é que nos cria. Nós fomos criados por Deus. É Deus que nos cria assim. Filipenses, nós lemos também que isso deve ser diante de uma geração corrompida. Mas se atentou aos primeiros versículos que nós lemos de Filipenses, o que ele falou? O que Paulo está escrevendo lá? Que Deus é aquele que coloca em nós o querer e o realizar. É Deus que nos capacita, irmãos. E aqui, 1 Tessalonicenses 3, do 12 a 13, o que o texto nos diz aqui? Que é Deus que faz crescer, que aumenta e faz crescer esse amor, e Ele é que confirma o nosso coração para andar em santidade. Não vem de mim e de você, mas vem do Senhor. É por isso que nós precisamos nos espelhar em Jesus, em termos uma vida de oração, buscando sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos capacita a viver. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é o falar em línguas. Eu falo em línguas, glória a Deus, no meu particular. Às vezes aqui no culto, né, para respeitar o princípio bíblico de não ser algo assim, eu baixo minha cabeça, boto a mão e estou ali me edificando comigo mesmo. É uma coisa. Mas ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo... Eu tirei os óculos e fiquei embaçado. Estou vendo que eu estou olhando assim, né? Ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente impor as mãos e o enfermo ser curado e a maravilha ser realizada. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo estar em todo o nosso ser. É o Espírito Santo controlar o que eu faço com as minhas mãos. É o Espírito Santo estar nos meus pés, das minhas pernas, me conduzindo para onde eu devo andar. É o Espírito Santo nos meus sentimentos, passando filtro no que eu sinto. É o Espírito Santo nos meus ouvidos, eu sabendo o que eu vou escutar. É o Espírito Santo nos meus lábios, me dando palavras sábias para eu dizer para as pessoas. É o Espírito Santo nos meus olhos, eu tendo cuidado com o que eu coloco diante dos meus olhos. É o Espírito Santo na minha mente, não me deixando me afundar nos maus pensamentos. Isso é ser cheio do Espírito Santo, querido. É todo o nosso ser estar cheio dos pés à cabeça,
todo o nosso ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Porque é o Espírito Santo que nos ensina a nós andarmos em santidade e em justiça. Vocês entendem isso? Nós entendemos isso? Amém? E é exatamente isso, irmãos. Eu fico maravilhado, porque lá em Lucas, vá a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 1. É isso que Zaca, cheio do Espírito Santo, ele estava profetizando. Eu falei de Lucas, aí me lembrei de Atos, né? Eu já estava abrindo Atos. Lucas, capítulo 1, do 67 em diante. Olha o que o texto diz. Lucas 1, do 67, verso 67 a 75. Irmãos, nós não estamos à deriva. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. E o que ele falou? Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de que, presta atenção, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor. De que forma? Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, andarmos em santidade e justiça. A poderosa salvação, não sei se os irmãos vão lembrar, uma pregação, talvez de 2 meses atrás, o canto da poderosa salvação, com base nesse texto aqui que eu trouxe. Essa poderosa salvação, ela era como foi falada pelos profetas, para livrar dos inimigos, para manifestar a misericórdia, para lembrar da aliança e para nos conceder que, libertos das mãos dos inimigos, serviríamos sem temor a Deus. Só que aí, e mais outras coisas, só que em santidade e justiça, o que o texto está falando no versículo anterior? Que é Deus que nos concede andarmos diante dele em santidade e justiça. Não vem de nós, irmãos. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade de amar você como você deve ser amado, e a Bíblia me ensina. Eu não tenho capacidade de andar longe do pecado, como a Bíblia me ensina. Eu não tenho capacidade de abandonar o pecado, como a Bíblia me ensina. Eu não tenho capacidade alguma em mim mesmo de andar em santidade e praticar a justiça, mas essa poderosa salvação, vinda por meio da graça, foi por ela de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, quem são nossos inimigos? O mundo, a nossa carne e as trevas, o serviríamos sem temor, sem medo da condenação eterna, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. É Deus que nos concede, irmãos. É Deus que não nos deixou. Eu quero que você ande em santidade e justiça. Acabou. Não, irmãos. É Ele que nos concede. A graça de Deus não apenas nos salvou, mas a graça de Deus nos ensina. Dobra o seu joelho, clama a Deus e peça para você ser transformado pelo Espírito Santo. Dobra o seu joelho e clama e peça: Senhor, eu não estou satisfeito da forma como eu tenho vivido. Eu tenho praticado tal pecado, me ajuda, Senhor, arranca isso de mim, me liberta, Senhor. Senhor, eu tenho tratado mal o meu semelhante. Senhor, dentro de casa eu tenho sido grosseiro. Senhor, eu não tenho ajudado. Senhor, eu tenho agido assim. E não é assim que o Senhor me ensina na Tua palavra, eu não tenho conseguido. Espírito Santo, me ajuda.
E esse mesmo Espírito, que o Senhor sela todo aquele que se arrepende e se quebranta pela fé em Cristo Jesus, esse mesmo Espírito Santo, é Ele que nos capacita, irmãos, por meio da graça, que nos ensina a nós vivermos para a glória de Deus em santidade e justiça, a semelhança do Senhor Jesus, que é o modelo para nós. A graça de Deus, ela pode ser crescente. A graça de Deus, o texto de 2 Pedro 3, 17 e 18, a graça de Deus, ela pode ser excelente em nós. Quanto mais a graça vai crescendo em nós, ela pode ser excelente. 2 Coríntios 9, 14. A graça de Deus conduz o nosso viver. 2 Coríntios 1, 12. A graça de Deus firma o nosso caminhar. 1 Pedro 5, 12. A graça de Deus capacita a cada um de nós na missão que Deus está nos confiando na sua obra. 1 Coríntios 15, 10. Só que, como? Como então, se é a graça de Deus que nos instrui, que nos ensina a nós vivermos em santidade e justiça, vamos voltar para Tito, capítulo 2. Tito 2. A partir do versículo 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ou seja, é indo a Cristo. É indo a Cristo. Cristo, que se entregou por amor a nós, que nos purificou como povo de Deus, para que você e eu sejamos zelosos por andarmos em santidade e em justiça. Veja o que diz comigo, por favor, Colossenses capítulo 1, versos 3 a 6. Colossenses 1, 3 a 6. Diz assim: Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O Evangelho que nós ouvimos, ele vai frutificando em nós, desde que nós ouvimos e conhecemos a graça de Deus. Então, como eu recebo essa graça de Deus que me ensina, que me transforma? Ouvindo o Evangelho, em primeiro lugar. Ouvindo o Evangelho, porque é o Evangelho que frutifica em mim, em você. É por meio de ouvir o Evangelho que o Espírito Santo, na nossa vida, frutifica amor, alegria, paz, o fruto do Espírito. É Ele habitando em nós por meio do quê? A pregação do Evangelho. Ouvindo o Evangelho, nós somos confrontados no nosso viver, somos convencidos por Ele do pecado, da justiça, do juízo, do nosso erro. Nós então, puxa, Senhor, realmente eu estou errado, me ajuda. Nós nos rendemos a Ele por ouvir o Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho, 1 Coríntios 1, 4. 1 Coríntios 1, 4. O que acontece? Ouvimos da graça. Quando ouvimos da graça, olha o que Paulo ele diz aqui sobre a igreja em Corinto. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada
em Jesus Cristo. Eu ouço o Evangelho, ouço a palavra de Deus e, indo a Cristo, na presença de Cristo, a graça de Deus, ela é entregue a mim e a você. Só que ir a Cristo é tão somente ser membro de uma igreja local? Sim ou não? Eu não sei se eu não vi as cabeças balançadas ou se alguém falou também, eu não ouvi. Sim ou não? Não. Olha o que Paulo fala, irmãos. Paulo era Paulo. Efésios capítulo 6. Versículo 24. Talvez você se espante quando algumas pessoas, dando a bênção apostólica, citam alguma coisa parecida com isso aqui. Mas olha o que Paulo escreveu. A graça seja com todos na terra, com todos aqueles que se dizem de Cristo? Não. Com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que isso, pastor? Todo mundo ama Jesus. Aí, mas ele complementa aqui. Ama a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, ouvi o Evangelho. Eu fui a Cristo, entre aspas. Então, agora eu vivo para a glória de Deus. Espera aí, mas você ama Jesus em sinceridade? Porque se você ama Jesus em sinceridade, o que Jesus falou que é a prova do amor dele? Qual é a prova do amor dele? É obedecê-lo, obedecer a sua palavra. Separou Jesus de seus ensinamentos? Você não ama Jesus sinceramente. Se você não ama Jesus, a bola é um círculo, irmãos, que vai girando. A graça de Deus não vai ser sobre a sua vida. Logo, você não vai aprender a viver em santidade e justiça. Por quê? Porque você não quer obedecer a Jesus. E se você não quer obedecer a Jesus, você não ama Jesus em sinceridade. É difícil de ouvir, mas a gente precisa ouvir. Porque, lembra que o primeiro ouvindo o Evangelho? Porque nós precisamos ouvir. Para que ouvindo, o negócio está ruim para o meu lado, eu preciso me alinhar. E assim, nós precisamos compreender que a graça de Deus, ela nos instrui a andarmos em justiça e em santidade. E eu quero orar com você. Em nome de Jesus, e já nós partimos para o nosso tempo de perguntas. Paizinho, eu te agradeço pela oportunidade de ouvirmos da sua palavra, que nos orienta, que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta. Ajuda-nos, ó Pai, a não ouvirmos como canção de amores, e nem apenas selecionarmos aquilo que vai aliviar o comichão nos nossos ouvidos, mas que mesmo que sejam duras palavras, ó Pai, nós as recebamos como palavras de vida eterna, para a glória e honra do Teu santo nome, porque sabemos que a graça não apenas nos concede salvação por meio da nossa fé em Jesus, mas ela também nos instrui a nós vivermos em santidade e justiça, como o nosso amado Senhor vive. E de fato, Pai, nós sabemos que Ele somente é amado nosso em sinceridade, se nós desejarmos viver a Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não temos a menor capacidade, mas o mesmo Deus que nos concede a poderosa salvação é o mesmo Deus que nos concede a possibilidade de todos os dias vivermos diante de Ti em santidade e justiça. E que tudo isso, Pai, seja para a glória e para a honra do Teu santo nome. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.